Olá, amigos. Estamos de volta com mais um Reavivados por Sua Palavra. Um capítulo da Bíblia por dia. Hoje falaremos da primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Mas antes eu quero ler aqui algumas perguntas que se fazem necessárias. Diz assim: será que a nossa conduta está de acordo com a nossa missão? Será que Cristo está sendo revelado através da nossa vida? Será que nossas palavras estão apontando para a obra redentora de Jesus na cruz? Será que estamos mostrando ao mundo que agora vivemos na luz? Ou estamos gastando nosso tempo à procura de uma sombra para recordar os tempos de trevas? Bem, o texto que nós vamos ler aqui para explicar esse capítulo foi escrito há 3 anos pelo pastor Heber Todt Armee e foi publicado por Ivan Barros. Ele diz assim: em 1 Pedro capítulo 2, os cristãos que inicialmente receberam esta carta de Pedro estavam espalhados pelas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Cerca de 2000 anos depois, ela serve para orientar e motivar o coração dos cristãos espalhados pelo mundo, como eu e você. Diferentemente dos ignorantes superficiais do estudo da Bíblia, a mensagem de Pedro era para quem sofrera perseguição por causa da palavra de Deus, mas continuavam sofrendo por estar espalhados pelas províncias romanas e ainda experimentariam desafios ainda maiores por causa da sua fé em Jesus. Quando olhamos para a revelação do fim de Apocalipse, nós podemos reconhecer o quanto precisamos mais da mensagem de Pedro do que seus primeiros leitores. Ou seja, hoje nós precisamos mais dessa mensagem do que os leitores de Pedro da sua época. Então, observe bem os pontos segundo o capítulo desta carta. No livro, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. O que está dizendo aqui, irmãos? Ao refugiarmos-nos em Cristo, nós somos desafiados a abdicar de 5 pecados repugnantes, completamente repugnantes para Deus. São eles: malícia ou maldade, mentira ou falsidade, fingimento ou hipocrisia, inveja ou cobiça, maledicências, críticas, calúnias, boatos, fofocas, enfim. E para lidarmos com os desafios impostos pelos inimigos de Cristo, o que nós precisamos? O que é necessário? Está nos versículos 2 e 3 do mesmo livro. Diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O versículo aqui está dizendo o seguinte, que o cristão precisa alimentar-se da palavra de Deus, alimentar-se diariamente de alimentos espirituais como de alimento físico, do almoço, a janta, café da manhã, enfim. Não substituir o leite integral da palavra de Deus por leite desnatado, muito menos fast food espiritual, ou procurar lixo religioso nas fábricas do inferno. Para nos fortalecer na fé, nós precisamos refletir e muito em Jesus, em Cristo. Como estão nos versículos de 4 a 10, que diz: ele é a pedra viva, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Nós precisamos ser pedrinhas na construção da sua igreja. As pedrinhas formam o corpo de Cristo, que é o cabeça, ou seja, precisamos estar ligados à igreja verdadeira para anunciar ao mundo os feitos de Jesus. E para resistir às provas de vida, é necessária a união entre os irmãos. A fraternidade. Estão nos versículos de 11 a 25. Cada cristão
não deve esperar o próximo agir corretamente, mas agir corretamente para com o próximo. O cristão reconhece ser peregrino neste mundo, indo em busca do lar celestial, mas sem agir incorretamente com os governantes deste mundo. Os cristãos não promovem ou apontam problemas políticos do mundo, mas soluções bíblicas, soluções que estão na própria Bíblia. O evangelho que não transforma, queridos, é falso. A escritora norte-americana Ellen White escreveu o seguinte: uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo, e que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que um mundano. Precisamos reavaliar urgentemente os nossos conceitos. Precisamos valorizar muito mais o reino celestial. Pense nisso e que Deus te abençoe.